Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Um programa que, como você já sabe, há 15 anos discute tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E o nosso convidado de hoje é o deputado federal João Eduardo Dado, do Partido Solidariedade, deputado federal de São Paulo, que vai falar a respeito de PEC 555, sobre déficit da Previdência, se existe ou não, e muitos assuntos que interessam a você. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público e hoje o nosso convidado é o deputado federal João Eduardo Dado, do Partido Solidariedade, deputado federal de São Paulo. Vou tentar resumir aqui o currículo do nosso companheiro João Eduardo, deputado federal, engenheiro civil, bacharel em ciências contábeis e agente fiscal de rendas do estado de São Paulo. Casado há mais de 30 anos, pai de um casal de filhos e avô de 3 netos. Trabalhou bastante, grandes conquistas da sociedade civil e muito trabalho na geração de empregos e nas causas sociais que marcam sua vida, tendo atuação significativa nas seguintes entidades. Fundador e presidente do Comitê de Integração de Entidades Fechadas de Assistência à Saúde, o CIEFAS, que coordena a área de assistência à saúde no sistema de autogestão e que atende mais de 6 milhões de pessoas em todo o Brasil e foi sucedido pela Unidas. O Sinafresp, o Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, a entidade da qual é fundador em 1988 e foi presidente entre 2004 e 2006. A Fresp, a Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, entidade da qual ele foi presidente por 12 anos, com grandes conquistas salariais e patrimoniais para a entidade. A Febrafit, fundada em 1992 e primeiro presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais. O Fundafresp, Fundo de Assistência ao Menor Carente da Fresp, entidade que auxilia há mais de 10 anos, 100 mil crianças carentes e idosos de mais de 800 entidades assistenciais em todo o estado. Comissão de Negociação dos Servidores Estaduais, coordenou no período de 2005 a 2006 a comissão técnica que negociou com o governo estadual paulista a implantação do novo fundo previdenciário, como representante de quase 1 milhão de servidores públicos estaduais e seus pensionistas. E como mandato parlamentar, ele disputou pela primeira vez em 1998, com 53.460 votos, e assumiu o mandato de deputado federal em janeiro de 2001 a dezembro de 2002. Em 2002, obteve mais de 72 mil votos, ficando como primeiro suplente. Em 2006, foi eleito com 61.716 votos, sendo o terceiro deputado federal mais votado do seu partido. E em 2010, nas últimas eleições, foi novamente eleito para o cargo com 70.486 votos. E, além disso, João Dado foi durante muito tempo diretor da nossa federação. Seja bem-vindo, João. O currículo já explica o seu conhecimento, a sua luta pelo funcionalismo. E é um prazer muito grande, Cidadania e Serviço Público, contar com a sua presença mais uma vez. Muito obrigado, Silvio, nosso amigo Silvio Miceli. Deixar um abraço especial para o José Gozzi, nosso presidente da federação. Dizer que para mim é um orgulho estar de volta aqui nesse espaço democrático importante. 15 anos, né, Silvio? 15 anos. Desde 99. 15 anos de atuação importante, levando informações precisas, verdadeiras, autênticas, para você, cidadão, cidadã que está nos assistindo. E eu tenho o maior orgulho, Silvio, que eu penso que é do meu currículo. Eu sou servidor público há 37 anos. Então, esse orgulho eu trago comigo com muita honra e tenho procurado ao longo da minha história, quer como servidor público no exercício do cargo de agente fiscal de rendas ou como deputado, honrar, Silvio, aquilo que a gente chama e que meu avô falava, honra teu sobrenome, honra a tua história. Fazer as coisas bem feitas, procurar atender interesse coletivo
E quando eu ouço falar que nós temos assim essa dificuldade toda em relação a esse confisco que é feito na Previdência, e aí quem nos assiste já sabe, é a PEC 555. Sim, sem dúvida. Né? Quando eu ouço falar sobre isso, é preciso, Silvio, a gente lembrar o povo brasileiro que no Brasil tem mais de 100 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. De todo esse universo de trabalhadores, uma fração ínfima foi escolhida para sofrer um confisco que é pagar a Previdência depois de estar aposentado. Porque você paga a Previdência para se aposentar e ter o benefício da aposentadoria. Não. Para alguns do serviço público, e para esses não, é negado esse direito. Então eles se aposentam, continuam a pagar a Previdência. Aliás, tem um companheiro nosso que você conhece muito bem, que é do Sindifisco, o companheiro Luiz Fux, que acho que brilhantemente ele usou a melhor imagem de retórica para falar a respeito desse confisco, já que você entrou na questão da PEC 555. Para o cidadão que nos assiste, que não entende muito daquilo que nós estamos falando, é mais ou menos como se você pagasse por uma casa própria. Sua aposentadoria integral era a grande vantagem de ser funcionário público de carreira. Então é como você pagasse a sua casa própria, a sua aposentadoria, durante 30 anos. Aí quando você terminou de pagar a sua casa própria, você começasse a pagar o aluguel. Então a imagem que ele fez é perfeita, porque justamente você está pagando por algo que você já pagou. Agora eu pergunto para você, João, a PEC 555, que já está em tramitação na Câmara dos Deputados desde 2006, qual que é o entrave? É interesse político? Existe realmente, a gente sempre vive discutindo, porque toda vez que o servidor público se movimenta em relação às questões previdenciárias, o governo vem dizer que a Previdência Pública é deficitária e as nossas entidades, principalmente as que cuidam, vocês que são especialistas, são fiscais, cuidam, conhecem do métier, sabem como funciona. Existe esse déficit previdenciário, João? E por que a PEC 555 ainda sequer foi colocada em votação no plenário da Câmara? Olha, primeiro falar um pouco sobre a inexistência de déficit previdenciário. Por um motivo muito simples. Ao longo do tempo, desde a nossa Constituinte Cidadã, a Constituição de 1988, está fazendo 26 anos. Vai para 26 Desde a nossa Constituinte Cidadã, foram criados alguns institutos, algumas contribuições que eram destinadas especialmente para a Seguridade Social. O que é Seguridade Social? É Previdência, é Assistência Social, enfim, e a Saúde. Essas três áreas compõem a Seguridade. E aí, o governo, de maneira ardilosa, mentirosa, faz a análise com base apenas numa parte das receitas para dizer que existe déficit. Não existe. Não está faltando dinheiro para a Seguridade. Na realidade, eu tenho aqui dados da ANFIP, que é a nossa Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que trazem os seguintes números para o senhor e para a senhora analisarem junto comigo. O superávit, quer dizer, a sobra de recursos da Seguridade Social em 2013 foi de 78 bilhões de reais. E veja, o senhor e a senhora, a injustiça que estão fazendo quando, como disse o Silvio, estão cobrando 11% das aposentadorias dos servidores públicos, mesmo depois dele aposentado, para fins de previdência, quando na realidade ele já pagou para ter aquele direito. Esse total que é arrecadado, o total que é arrecadado com esses 11%, não chega a 2 bilhões. Enquanto isso, a Seguridade tem um superávit de 78 bilhões. E pior do que tudo isso, as renúncias fiscais no ano de 2013, o que é renúncia fiscal? É assim, a lei vira e dizer, ó, esse contribuinte não vai pagar esse tanto aqui para a Previdência. É a tal da desoneração. É a desoneração da folha de pagamento, é a desoneração de tributos de PIS, COFINS e assim por diante. Só os nossos aposentados não são desonerados. Só os aposentados têm que pagar. No ano de 2013, essas renúncias fiscais somaram 28 bilhões de reais. Ou seja, 10 vezes mais do que o total de arrecadação. Mais de 10 vezes mais do que aquilo que eles estão injustamente confiscando do nosso servidor público aposentado. E pior,
das nossas pensionistas, que não tem nem para quem deixar o benefício previdenciário, ela é o último elo da cadeia previdenciária. Então, veja, Silvio, nós temos uma PEC, a PEC 555, eu fiz parte da comissão especial dessa PEC, eu votei o relatório, eu votei a perspectiva de nós termos, ao longo de 5 anos, a redução desses 11% que são cobrados até zerar entre os 60 anos de idade e os 65 anos de idade daquele servidor ou servidora públicos que deixaram a sua vida de atividade e passaram para a aposentadoria ou, eventualmente, vieram a falecer. Então, vejam, essa PEC 555, ela é de 2006, portanto, faz 8 anos. Ela foi votada em definitivo em 2010. Deputado Carlos Mota, portanto, né? Já faz 4 anos. E nos últimos 4 anos, Silvio, ela está pronta para votar em plenário. E por que ela não é votada? E aí é que eu gostaria de dizer a vocês, eu que estou lá dentro do Congresso Nacional, eu que estou vendo o que acontece. É por um motivo muito simples. É porque nós temos o Congresso Nacional fragilizado pelo poder econômico. E o poder econômico, ele não quer pagar tributo. E aí, ele faz o quê? Ele confisca de servidores públicos já aposentados uma parte daquilo que depois ele vai exigir como renúncia fiscal, como nós dissemos agora, 28 bilhões de renúncia fiscal. Esse fenômeno, essa anomalia, essa irregularidade do poder econômico influenciando o nosso Congresso, foi que levou à reforma da Previdência em 2003, a Emenda Constitucional 41. E é o mesmo fenômeno que evita que os parlamentares, que deveriam ser representantes do povo, não façam essa votação tão importante e corrijam, eliminem essa injustiça que é cobrar de alguém que já está aposentado. E é importante saber, como eu disse, nós temos 100 milhões de trabalhadores. Para todos os demais, se aposentou, não paga mais previdência. Para alguns, aqueles que ganham, percebem acima do teto do INSS, desses é cobrado 11%, é confiscado 11% dos seus proventos e das suas pensões. Não é medida justa, Silvio, não é medida correta e, lamentavelmente, a meu ver, decorre dessa influência do poder econômico sobre o parlamento, que faz com que cada vez mais se cobre de pessoas como nós, de carne e osso. E aí tudo aquilo que se desonera de pessoa jurídica. E aí tudo aquilo que é do funcionalismo, a gente também está sempre em Brasília, você sabe, acompanha o nosso trabalho também, tudo aquilo que se refere ao funcionalismo lá vira pauta-bomba, né? Então é pauta-bomba que o governo não pode votar, não pode deixar votar, porque na verdade a questão da PEC 555, até os nossos telespectadores sabem, a gente tem falado isso quase que todos os programas, não foi colocada ainda em votação, está pronta na ordem do dia e não foi colocada ainda em votação, porque o líder do partido do governo e o líder do partido dos trabalhadores não se negam a assinar aquele requerimento que você e outros parlamentares assinaram para que pelo menos a matéria seja colocada em votação. Mas, Silvio, veja, por que o governo não quer votar a PEC 555? Simplesmente porque ele é refém do poder econômico que ajudou a elegê-lo, custeou a sua campanha e faz com que ele obedeça uma lógica que é injusta para com tantos servidores públicos desse país. Esse processo de fragilização do parlamento, Silvio, eu penso que o senhor, a senhora que nos assiste, jovem que nos assiste, só tem uma forma de nós mudarmos esse cenário, é a participação popular efetiva em todos os processos políticos, em todos os processos eleitorais, em mobilizações sociais para fazer valer a vontade e o interesse público. Bom, eu estava dando uma olhada nessa separata aqui do João, projetos e propostas legislativas de 2007 a 2013. O Rubens está pegando aí a imagem para o nosso telespectador acompanhar. João, o João esteve sempre envolvido com a questão da assistência social e um projeto que é importante para que as pessoas conheçam é esse Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, cujo projeto foi relatado por você, Lei 12.435, de julho de 2011. Explica para o nosso telespectador o que acontece, porque sempre a questão da assistência social, né? Sempre está ligado previdência, assistência social, quer dizer, geralmente é quando as pessoas precisam mais recursos, é que elas ficam carentes de recursos, né? Pois é. Primeiro, o Silvio dizer que esse material, eu penso que é
a minha convicção, decorre da minha convicção de que nós, quando representamos alguém, não somos dono de nada. O dono do mandato é o povo e é preciso prestar contas. Aqui tem mais ou menos 90 projetos, desses uns 10 se tornaram leis, e eu tive muito orgulho, muita honra de ter sido o relator, aquele que escreveu a Lei 12.435. O que acontecia no Brasil? Há décadas existem as entidades filantrópicas, Silvio, que cuidam daqueles que mais precisam do Estado. São as crianças carentes, em vulnerabilidade social, são aqueles que têm necessidades especiais, eu mencionaria as APAES, a Pestalozzi, tantas entidades, são aqueles que necessitam de qualificação para um primeiro emprego, as socioaprendizagens, e eu citaria a FEBRAEDA como nossa entidade nacional, são os idosos que precisam da atenção da sociedade. Muito bem, estes todos eram atendidos por uma rede que não era do Estado, o dever era do Estado, sempre foi do Estado prestar assistência social. Mas ao não fazê-lo, essa rede prestava esse serviço. Mas não havia a legalização dessa rede. O Sistema Único da Assistência Social, assim como existe o SUS. Ele foi criado através da Lei 12.435 e eu penso ter sido um grande avanço no sentido de nós conferirmos legalidade as nossas entidades e a sua participação do sistema. Ele conferiu, por exemplo, Silvio, a obrigação de União, Estados e municípios aportarem recursos para o sistema. E mais, preferencialmente, quem executa as ações? As entidades assistenciais. Então, o senhor e a senhora, que muitas vezes ajudaram as suas entidades assistenciais, faz pizza, vende pizza, faz todo tipo de ação para arrecadar recursos, saibam que agora a lei obriga o Estado brasileiro a aportar recursos para o sistema. Isso vai melhorar a assistência social e vai fazer com que o Estado cumpra com o seu dever de prestar assistência social. Além disso, essa legalização do sistema trouxe também a necessidade de nós regulamentarmos programas de atenção à família, programas de atenção à erradicação do trabalho infantil, que é o PET, e assim por diante. Então, tudo isso foi colocado na lei, é a Lei 12.435, que eu fui relator. Um pouco depois dessa legislação, Silvio, nós tivemos um problemaço, porque uma lei anterior, de 2009, tinha dividido a certificação das entidades filantrópicas nos 3 ministérios: a saúde, educação e assistência social. E aí os ministérios, diferentemente do CNAS, que é um conselho paritário entre sociedade e governo, e aí só o governo, começaram a negar as certificações. O que fizemos? Criamos uma frente parlamentar com 232 parlamentares, homens e mulheres representantes da assistência social nesse país, lá no Parlamento Brasileiro, que juntos conseguimos editar a Lei 12.868, que decorre de um projeto nosso, pessoal, e essa lei, o que ela fez? Ela permitiu a existência dessas entidades, perenizou a existência dessas entidades, protegeu essas entidades filantrópicas, porque foram elas, Silvio, que ao longo de décadas, sim, às vezes um século, sim, que deram assistência, são as Santas Casas de Misericórdia, sim, são os lares vicentinos, são as creches, não, enfim. há milhares de Milhares de entidades que realmente é a ausência do Estado, né? Onde o Estado foi ausente, se supriu a necessidade. Exato. Né? Muitas vezes vinculada às igrejas, outras vezes vinculada à sociedade civil, rotarianos e tudo mais. Criaram as entidades. Então, essas duas leis, a 12.435 e a 12.868, eu penso, são motivo de orgulho do nosso mandato, eu que sou apenas um servidor público, que está exercendo um mandato parlamentar, mas acredite, sempre preservando que a representação é apenas um veículo. Quem é dono do mandato é a população, é o servidor público, são aqueles que acreditam que seja possível fazer política com ética, com seriedade, com comprometimento, principalmente com lealdade, porque muitas vezes eu vejo lá na Câmara acontecer assim, a pessoa bate nas suas costas, conte comigo, e lá na hora no plenário ele vota contra a gente. Então, eu penso, e repito e reafirmo, mobilização social, conscientização política, participação de toda a nossa população brasileira nos processos políticos, que com isso, eu penso, nós teremos representantes que serão mais fidedignos, serão mais próximos daqueles que eles representam.
Nesse minuto final, João Eduardo, que nós estamos chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, desse nosso bate-papo, queria que você fizesse rapidamente uma análise política e social. Nós estamos aí praticamente às vésperas, a gente conversava em off antes de começar a gravar a respeito de possíveis manifestações. Como é que você vê as manifestações que ocorreram na metade do ano passado, a época da Copa das Confederações, o que pode vir a ocorrer agora na Copa do Mundo e quais as perspectivas que você tem aí em âmbito macro nacional para as eleições de outubro? Bom, uma informação que vocês não sabem, vocês que nos assistem. O ano passado, as manifestações sociais de rua geraram 200 bilhões de reais dos royalties do petróleo para saúde e educação. A vitória pertence ao povo brasileiro que foi às ruas, exigiu mais saúde, mais educação e o parlamento rapidamente deu resposta positiva a esse apelo social. No segundo momento, eu penso que nós vamos viver um período de transição. Penso que a Copa do Mundo é um fenômeno que pode não ser favorável na medida em que aconteçam mobilizações, manifestações contrárias até à própria realização da Copa do Mundo. O próprio resultado do esporte não penso que seja tão importante. O mais importante é que a gente espera que a gente consiga fazer uma Copa do Mundo sem incidentes, mas eles poderão ocorrer. E, na minha opinião, eles vão impactar os resultados eleitorais que se avizinham. E penso também, Silvio, que todos nós, brasileiros, brasileiras, nós temos que ter a conscientização de que o poder emana do povo. Isso está escrito na Constituição Federal, no seu artigo 1º, o poder emana do povo. Nós precisamos nos unir, nos conscientizar, acompanhar o mandato daqueles que são os nossos representantes, para juntos fazermos um Brasil melhor. Obrigado, João. Nosso papo de hoje com o deputado federal João Eduardo Dado, do Partido Solidariedade, deputado paulista. Espero que você tenha gostado. Vamos agora ao nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Aliás, antes do noticiário, um abraço a todas as mães pelo seu dia, a você, mãe servidora pública, a você, mãe que também é cidadã, que é base da educação dos nossos filhos. Todo dia é Dia das Mães, mas hoje a diretoria executiva e o Conselho de Representantes da nossa federação faz uma menção especial a todas as mães por mais um Dia das Mães. Que todo dia seja Dia das Mães e principalmente que elas sejam efetivamente respeitadas como elas merecem e como elas devem ser, tá certo? Vamos então agora ao noticiário. Lembrando que no próximo dia 26 de maio, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos vai realizar um movimento nacional em defesa da aprovação da proposta de emenda constitucional número 555/2006, que, se aprovada, vai isentar gradativamente os servidores aposentados da contribuição previdenciário. O evento promete reunir autoridades de todo o país e representantes do funcionalismo para pressionar o Congresso Nacional antes da Copa do Mundo e do período eleitoral para que seja aprovada a matéria. O encontro, como eu disse, acontece no dia 26 de maio, a partir das 9 horas da manhã, na sede do Centro do Professorado Paulista, aqui na capital, na Avenida da Liberdade, 928, bem próximo à estação do metrô São Joaquim. E além da PEC 555, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos também defende a aprovação da PEC 170 de 2012, que, se aprovada, garante proventos integrais ao servidor que se aposentar por invalidez, e a PEC 219 de 2012, que permite que servidores públicos das carreiras administrativas possam exercer o cargo de professor. Antes do dia 26, também vale o lembrete que na próxima terça-feira, dia 13 de maio, a partir das 10 horas da manhã, no auditório Teotônio Vilela da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, acontece uma audiência pública nacional para também discutir sobre a proposta de emenda constitucional número 555/2006. A iniciativa é do deputado estadual Carlos Janazzi, líder do PSOL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O convite está feito, importante a sua participação. Divulgue, participe, compareça. A Comissão de Finanças, Orçamento e Participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
permanece nesta semana a realizar uma série de audiências públicas, cujo objetivo é discutir a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano de 2015 com a população. Estas audiências, que ocorrem há 10 anos, têm sempre grande participação do funcionalismo público em defesa das suas principais demandas, como é o caso de mais recursos para o IANSP, cumprimento da database, contratação de novos concursados, entre outros temas. Nesta semana você acompanha as audiências que serão realizadas em todas as câmaras municipais da cidade que nós vamos falar, a partir das 10 horas da manhã. Na segunda, dia 12, na cidade de Santos. Na terça, dia 13, na cidade de Registro, no Vale do Ribeira. Na quinta-feira, dia 15, em Franca. E na sexta-feira, dia 16, em Ribeirão Preto. Também é importante você participar e divulgar essa importante luta de todo o funcionalismo. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar de forma ininterrupta, sempre trazendo tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você já sabe, você entra em contato conosco no 11 31 04 38 36, pelo nosso e-mail fespesp@fespesp.org, e também visita o nosso site na internet, o www.fespesp.org. Eu convido a você a acompanhar a nova fanpage do Facebook da Federação, no endereço www.facebook.com/fed.fespesp, está aparecendo aí na tela. Você vai poder compartilhar vídeos, saber das informações e acompanhar todo o nosso trabalho. E você também já sabe que você acompanha o programa Cidadania e Serviço Público online no site da TV Aberta e depois arquivado no nosso site, sob o ícone Fespesp na TV, e aí você vai assistir quantas vezes quiser, de onde quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a todos e até o próximo programa.